Que fala muito da relação da instituição com a rede, da família com a rede e da importância disso, assim, né? Ele vai traçando alguns círculos, então que a família conta primeiro com a escola, por exemplo, né? Com a igreja, com a comunidade, então ele vai traçando os círculos aí de rede, mais primários, mais secundários, ele fala um pouco por aí. E ali a fala, ali a Sanícola, né, fala que a falta de rede é uma das questões da vulnerabilidade. Então ela até, não é classifica, acho que é a palavra, mas enfim, ela divide aí, né, ela conceitua a vulnerabilidade relacionando com o conceito de rede. Então uma família que tem recursos de rede, ela vai ter um grau de vulnerabilidade. Aqui não tem outro, então ela vai definindo, acho que essa é a palavra, né? A vulnerabilidade em relação à possibilidade de apoio de rede que essa família tem ou não. Então, uma família em extrema vulnerabilidade para ela é uma família que não conta com nenhum recurso de rede. Do quanto, às vezes, uma coisa que está fora interfere no que está dentro, né? A gente poder... Vocês começaram aí, bom, a gente não escuta, a gente não se escuta. Às vezes a família não consegue se escutar por conta de coisas aí que estão no entorno e que estão interferindo e que nem ela mesma às vezes consegue se dar conta. E que aí a nossa possibilidade é estar junto e ajudá-la a olhar para essas coisas que estão interferindo, que estão impossibilitando ou no mínimo não estão apoiando e ajudando, e o que a gente vai fazer com isso, né? Então, a questão é mesmo sair daquele pequeno contexto ali da família que mora junto, vamos pensar assim, e ampliar isso para esse entorno desta família, que outras relações ela tem e o que a gente pode fazer no trabalho com essas relações. Inclusive porque nós somos uma parte dessa rede, né? Nós, enquanto abrigo, Estado, instituto que faz terapia, enfim, nós somos rede para essa família. E de que forma a gente se coloca? Que relação que a gente tem estabelecido com a família, né? Esta família que vem sofrendo aí tantas mudanças e que tem tido tantos novos arranjos, o que a gente pode fazer junto com ela? Porque eu acho que a nossa postura é de um trabalho que a gente faz junto e não um trabalho onde a gente chega com algo a ser oferecido. Até porque a gente primeiro precisa saber do que ela precisa, né? Porque às vezes a gente como educador social, enfim, como trabalhador social, a gente chega lá achando que a gente tem que oferecer alguma coisa, porque afinal de contas, essa família tem tanta vulnerabilidade, tem tanta falta de, a gente tem que ir com alguma coisa. E isso já nos dá uma certa, né? Porque, olha, não é fácil. Mas, às vezes, a gente não precisa chegar com algo pronto. Aliás, eu diria que, primeiro, a gente precisa saber, né, o que a gente tem ali. Que coisas que a gente precisa perguntar, saber sobre essa família, para daí, junto com ela, ir buscando desenvolver as necessidades que ela está apresentando, resolver os conflitos que ela tem vivido, né? Isso nos dá mais liberdade, porque a gente não tem, então, essa coisa de eu tenho que dar algo, e, ao mesmo tempo, nos aproxima. E a hora que a gente se aproxima, a gente vê coisas que, se a gente está distante, a gente não vê. Claro que tem um momento que a gente precisa também estar um pouco de fora para poder ver, mas a gente precisa poder ter este movimento. Ora, eu vejo que está, né, como alguém que está de fora, que não está ali envolvido e que, portanto, pode ter um outro olhar, mas ora eu me aproximo e me possibilito sentir junto com essa família o que ela está vivendo, né, do que ela está precisando, para então, junto com ela, poder construir alguma coisa. Acho que é um outro termo que a gente usa muito no trabalho que a gente faz com famílias, né? A construção da possibilidade. Porque ela não está dada, a gente vai construir junto. A família se constrói junto, na história que ela desenvolve, nas relações que ela estabelece, né? A gente se constitui das falas que a gente ouve desde que a gente nasce, enquanto, né,
pensando aí na matriz de identidade, a nossa identidade vai se formando a partir dessas relações e dessas falas que a gente vai tendo nesse núcleo ao qual a gente pertence. Então, como é que isso foi construído? A gente poder olhar como foi construído. Então, por que essa criança tem esse comportamento? Como isso foi construído nessa família, nesse meio em que ela vivia, ou nessa não família, porque às vezes, né, ela está numa não família, ela está numa situação de rua, que não deixa de ser uma família para essa criança quando ela está na rua. A rua passa a ser uma família, né, Isabel? Então, poder olhar como é que foi construído e como é que a gente talvez possa desconstruir algumas coisas e reconstruir outras. Porque se a gente também ficar, bom, essa construção é só desse jeito, né, essa criança é só assim, ou, não, do jeito que ela viveu não podia dar em outra coisa, bom, a gente vai ficar de novo, né, na dificuldade, na impossibilidade. Mas se a gente puder olhar e pensar que algumas relações tiveram essa consequência, e que se a gente puder ter outras relações, quem sabe a gente tenha outras, né, histórias, isso vai nos abrir possibilidades.